de acordo com as suas obras. Eu e você estará aqui, a igreja estará aqui, vendo tudo isso. Os demônios, os anjos caídos, Satanás estará aqui nesse grande dia. Porque será o dia do julgamento, mas vai ser por etapa. Começa pela igreja, a Bíblia diz. Depois passa para os homens. Depois passa para os demônios. Todos serão julgados. E ele estará lá no trono. Meu Deus. Meu Deus. Irmãos, nesse dia ele julgará com justiça em favor de todos. Talvez você fica olhando aquele tipo de pessoa que não se arrepende, que sempre vive caloteando, sempre vive praticando a iniquidade, maltratando seu próximo. E você olha e fala, não acontece nada, e essa pessoa prospera em vez de ser abatido. Amados, mas ele estará aqui. Chegará o dia da justiça, do juízo de Deus ser derramado. Aqueles que estão aí prosperando, os ímpios, mas que se enriquecem ilicitamente, os governos que roubam, que oprimem os pobres, que oprimem o povo, onde eles roubam do poder público dinheiro para satisfazer o seu próprio umbigo, para sustentar, não olha a necessidade da cidade, da sociedade que está aí, não vê a fome do pobre na cidade, estão roubando do povo. Eles estarão aqui. Aqueles que cobram juros abusivos, eles estarão aqui, amados. Os advogados estarão aqui para serem julgados. Os promotores estarão aqui para serem julgados. Os juízes estarão aqui para serem julgados. Vai estar aqui nesse grande dia. Hitler, Mussolini, todos aqueles homens cruéis que passaram na história, que oprimiam o povo, que mataram o povo, estarão aqui no dia do juízo. Amados, e Deus vai fazer justiça. Vai fazer justiça. A conta vai cair aqui nesse dia. Eles fazem, eles pecam, eles desprezam a Deus, eles ignoram a Deus, não se arrependem, maltrata o povo. Mas a conta está sendo notada, porque os livros vão ser abertos neste grande. Os falsos pastores estarão aqui. Os falsos profetas estarão aqui, amados. Chegou o dia do juízo, pastor. Chegou o grande dia do trono branco. Quem escapará das mãos do Deus vivo? Quem escapará? A Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E a Bíblia também diz, prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Para encontrar, porque o Rei da Glória, o Supremo Juiz, ele vem e julgará as nações. Ele vem, julgará as nações, os famosos, os cantores. Ah, amados, os falsos crentes estarão aqui. Ah, irmãos, não adianta. Não adianta, irmãos, eu esconder do pastor, esconder da minha esposa, esconder dos meus filhos. Não adianta eu esconder da sociedade, porque esse juiz ele está vendo, a conta está sendo notada, e no grande dia será exposto, será aberto, os livros vão se abrir, e tudo será à tona. Tudo será à tona, porque o juiz julgará com justiça, com justiça, com justiça.
irmãos, quem passará por esse pente fino? O tribunal da terra não tem competência para julgar em fórum íntimo, mas esse juiz tem, porque ele lê o meu pensamento, ele conhece o meu coração. Nenhum juiz, nenhum tribunal da terra pode te prender porque você pensa em matar alguém. Não tem essa autoridade, mas esse juiz lê o nosso pensamento, vem ao nosso coração, conhece, esquadrinha por dentro e sabe de tudo. É Deus. Meus amados, Ele não só fará justiça por aqueles que foram oprimidos, que foram maltratados, mas também Ele também olhará para nós e vai fazer justiça também a nós, porque o julgamento começa pela igreja. Pela igreja. E pelo menos eu quero citar algumas coisas, porque olha aí o versículo de número 12. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. Então, reparem, então se abrirão livros. Livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, os livros serão abertos. E o que vai ter nesses livros? Pelo menos tem 4 coisas que eu quero trazer, que tem muito mais, mas eu quero trazer 4 palavras. As nossas palavras. O que Jesus fala em Mateus 12:36? Ele diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa ou torpe que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. É Deus. Quantos xingamentos nós temos dado? É Senhor. Quantos palavrões lançamos? Talvez você pense em falar, mas você não fala, mas a sua mente falou. É Deus. Quantos palavrões, meus amados? E as piadas imorais? Quem contou uma piada imoral aí? E a rodinha dos ímpios? Hein? WhatsApp, como diz o irmão. No serviço, no trabalho, os ímpios contando, falando de ciclano, fulano, e você entra na roda e aí? Dará conta no dia do juízo. Os livros serão abertos. Está registrado. Está registrado, amados. E a segunda coisa que vai ser julgado aqui, as nossas obras. Olha Eclesiastes, que o irmão citou, olha como é que Deus confirma as coisas. Eclesiastes 12:14. Olha o próprio Salomão, que viveu os prazeres deste mundo. Olha o que ele diz no final do livro. Porque ele estava falando que tudo é vaidade de vaidade, que cabe o homem o que? Temer a Deus. E ele termina dizendo isso aqui: porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, ou seja, escondido, quer seja bom, quer seja mal. Seja obra boa, seja obra má, Deus julgará. Deus julgará nesse dia. Como que estão as nossas obras, irmãos? Quando eu estou no quarto, fecha a porta, apaga a luz, pastor não está, pastor não viu, esposa não viu, filho não viu, marido não viu, a sociedade não viu, mas Deus viu. Está
sendo registrado. Os livros serão abertos e o mundo será julgado. É, Deus. O grande trono vem, o juízo vem, o Todo-Poderoso vem. E outra coisa também que será julgado nesse dia: nossas omissões. O que é omissão? Às vezes eu posso fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Olha que Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E as omissões estarão aqui também. Olha, Jesus traz um reflexo desse juízo. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 41, ele: porventura, quando vier o Filho do Homem em sua glória, se assentará no trono, onde ele vai fazer a separação das ovelhas e dos bodes, as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Aí ele vai dizer para aqueles que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas ele vai virar para aqueles que estão à esquerda, vai ser nesse dia aqui: aqueles que estão à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E o que essa turma fizeram de tão grave para merecer o mesmo lugar que o diabo merece? O inferno. Porque o inferno foi criado para o ser humano, não. Foi criado para os demônios, para atormentar demônio. E o inferno não é parte de diversão de demônio, não, que eles ficam lá. Não, os demônios estão na terra, eles serão lançados lá, e lá é lugar de tormenta para demônios. E não somente os demônios, mas todos os ímpios. O salmista diz: todos aqueles que se viraram as costas para Deus também serão lançados lá. É, Deus. E o que essa categoria fez de tão grave para merecer o inferno? Aí Jesus vai dizer: estive com fome, não me deste de comer. Estive com sede, não me deste de beber. Estive preso e não foste me visitar. É, Deus. Nu estava e não me vestiste. Ou seja, omissão. Poderia estar fazendo bem e eu não faço. É, Deus. Omissão estará aqui, irmãos, no livro das almas. Quantas vezes nós falamos que ia visitar alguém, empurramos com a barriga e não visitamos? O doente, o enfermo. Quantas vezes falamos em ajudar alguém que está à porta da nossa casa? Nós vemos o necessitado, nem sequer oferecemos algo para aquele necessitado. Ou seja, estou ocultando, deixando de fazer o bem que eu posso fazer. Omissão. O que Tiago 4 diz? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mateus capítulo 25, lá no dia do juízo, mostra que uma categoria estarão indo ao inferno porque deixaram de fazer o que poderia fazer. Aí, então o negócio está feio, pastor, do nosso lado. Porque quem que vai passar diante do pente fino? É a justiça, irmãos, de Deus. É a justiça de Deus. Nós não queremos falar sobre justiça aqui nessa noite. Além dele fazer justiça em nosso favor, também ele faz justiça contra os nossos atos e erros, porque é seu atributo. Ele é justo. E o dia que ele deixar de exercer justiça sobre nós, ele já não é mais justo. É a mesma coisa você pegar um delinquente da sociedade que matou muitas pessoas, cometeu crime contra crianças, contra tudo, tipo, chegar diante do juiz, ao juiz: ah, não, meu querido, vou te absorver aqui, seria justo. O juiz é pior do que o delinquente sem fazer uma coisa dessa. Assim é Deus. E a Bíblia diz que Deus é santo, que Ele não falha, que Ele não erra, jamais houve engano nele, e que Ele é justo. Então ele tem que exercer justiça. Por isso que ele vai lançar o inferno, que ele tem que exercer justiça, pastor.
Porque se ele deixar de exercer justiça, de fazer justiça a isso, ele deixa de ser Deus. Mas para nós finalizarmos aqui, também nossos pensamentos serão julgados aqui. É Deus. Nenhum tribunal do júri tem competência para julgar isso aqui. Fora o íntimo. Olha Romanos capítulo 2, 16 diz assim: chegará o dia em que Deus há de julgar os segredos do coração dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Segundo o meu evangelho, o que Deus vai o quê? Julgar os segredos do coração dos homens. Ou seja, pensamentos, mente. Você já pensou mal de alguém? É Deus. Já cobiçou alguma coisa de alguém? Já pensou em matar? Só pensou. Não cometeu ato, mas só pensou. Já desejou mal para alguém? Eu quero que morra, eu quero que sofra isso, eu quero que caia. Está registrado. Está registrado. Imagina um telão. Deus abre um telão aqui agora. Deus abre um telão aqui agora e começa a passar o filme dos nossos pensamentos. O que você pensou só hoje? Você teria coragem de assistir? Ou você ficaria com vergonha? Segundo os psicólogos, passa na mente de um homem 10.000 pensamentos por dia. 10.000 pensamentos, é muita coisa. Agora você imagina Deus assistindo, Ele é a plateia dos nossos pensamentos. Imagina que Deus assiste todos os dias. Estará aqui no dia do juízo dos livros serão abertos. Amados, se é assim, então estamos fritos, né, pastor? Estamos, mas como eu disse, a justiça de Deus, ela é ampla. Deus vai exercer justiça contra o mal, mas também fazer justiça em favor do teu povo. Aleluia! Não é que Deus vai massagear para alguém aqui nesse dia, não, porque Deus não vai massagear. Ele tem que cumprir sua justiça. Foi isso que Deus fez por nós, amados, que somos da igreja. Aquilo que eu não posso fazer, porque quem passará diante desse tribunal, pastor? Quem? Existe algum santo na terra que passará intacto, sem nenhum pecado, sem nenhum erro, sem nenhum ato diante desse juiz? Não. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda, ninguém que busque a Deus, diz a Bíblia. Lembra do jovem rico? Bom mestre Jesus, bom, que bom. Bom é o único que é Deus. Aleluia. O homem não é bom, o homem é mau. O homem é caído, é inclinado para fazer o mal. Paulo diz isso: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Essa é a natureza caída de um ser humano. E como ninguém passará intacto diante das mãos do Todo-Poderoso da Justiça, o que Deus fez para salvar também o seu povo, para exercer justiça em favor do seu povo? Como? Enviando seu Filho Jesus. Glória na a Deus. cruz do Calvário. Aquilo que eu não posso fazer, Cristo fez por mim. Aleluia. Aquilo que eu não posso fazer, Jesus fez por mim. Meus amados, lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz:
que por meio de Jesus, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aleluia! Por isso que vai ser abertos os livros das obras e o livro do singular, o livro da vida. Quem está no livro da vida, pastor, não passará pelo julgamento das obras. Aleluia! Mas quem não está no livro da vida, passará pelo julgamento das obras. Aí está frito, está perdido, já está condenado. Já está condenado. Por que aquela galera de Mateus capítulo 25, os que estão à esquerda serão condenados porque deixou de praticar o bem? Por que eles serão condenados? Porque eles estão sendo julgados segundo as obras, porque rejeitaram a Cristo, rejeitaram a justiça de Cristo, rejeitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, e ninguém passa diante desse tribunal. Por isso que eles serão lançados no inferno. Aleluia. Mas por que aqueles que estão no livro da vida não serão lançados no inferno? Porque Deus massageou o pecado deles? Não. Deus cumpriu também, exerceu justiça. Mas em quem que Deus exerceu justiça? Em Jesus, na cruz. Glória a Deus. Na cruz do Calvário, Deus exerceu justiça ali naquele ato. E naquele momento de agonia de nosso Senhor e Salvador, aconteceu 3 transações. A primeira transação, o que Deus faz? Tira os nossos pecados. E a segunda transação, tira a justiça de Jesus. E terceira transação, coloca os nossos pecados sobre Jesus e pega a justiça de Jesus, coloca sobre nós. Aleluia, Deus! Porque que nós não seremos condenados? Porque Deus fez justiça em nosso favor. Quando estará diante desse juízo, Ele não vai ver o fulano pecador, mas vai ver a justiça de Jesus sobre nós, a perfeição de seu Filho em nós. Deus, aleluia! É isso, irmãos. É isso. Por isso que não há outro caminho, pastor. O que vai ser de nós sem Cristo no dia desse juízo? O homem pode rejeitar a Deus para se embaraçar com os cuidados, prazeres deste mundo, mas e nesse dia o que vai acontecer, pastor? Estarão condenados, rejeitaram a justiça de Jesus. Meus amados, eu quero finalizar dizendo que nesse ato da cruz, Deus derramou a ira sobre Jesus naquele momento. Jesus, quando ele estava no jardim de Getsêmani, o que ele disse? Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Que cálice era esse, irmãos? Que cálice era esse, irmãos? Era os cravos da cruz? Não. Era os chicotes? Não. Era a cruz pesada que ele carregou até o Gólgota, diante do público, sendo escarnecido? Não era este cálice, amados. Então o que é que Jesus temia, pastor, naquele momento da cruz? O que ele temia, amados? O cálice que Jesus temia era a consciência que ele tinha, sendo ele o amado do Pai, o Pai o viraria as costas para ele naquele momento. Sendo ele o amado, desejado do Pai, o Pai estava de costa e desprezando ele no momento do ato da cruz, porque nossos pecados estavam sobre ele e ele estava sofrendo a ira de Deus naquele momento.
Aleluia. E que cálice era esse? Era a ciência de que ele, sendo bendito eternamente, se fez maldição por nós. O bendito eternamente se fez maldição por nós. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele sendo o santo, ele sendo o santo, 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 seria feito pecado por nós naquele momento, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Então o cálice que Jesus temia era exatamente este ato. A ira de Deus queria nos condenar exatamente neste dia do juízo, do grande trono branco. Esta ira fervente, ardente, queria nos consumir por toda a eternidade do inferno. Estava ali sobre ele, naquele ato, naquele momento. Estava sobre ele. Ou seja, Deus satisfez a sua ira, a sua justiça em Jesus, para não te consumir no inferno pelos séculos dos séculos. Este é o grande amor de Deus. Este é o grande amor de Deus. Ainda, pastor, como que nós vamos rejeitar esse grande amor? E Deus não somente fez isso por nós, como nos regenerou através do Espírito Santo, nos deu um novo molde de vida. Como diz Paulo, aquele que matava não mata mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que traía não trai mais. Deus fez a obra completa. Além dele nos dar salvação, vem um pacote completo, um combo. Ele nos capacita a viver para a glória dele, com testemunho diante dele, amado. Deus não nos salvou por causa de nossas obras, mas Deus nos salvou para praticarmos boas obras. Oh, maravilhas! Foi isso que ele fez. Justiça. Justiça. Quem escapará das mãos desse Deus justo? Ninguém. Mas graças a Deus, irmãos, que um dia ele nos alcançou, um dia ele nos amou. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Aleluia. Estávamos lá, mortos em nossos pecados e delitos, e ele foi lá e nos deu vida. E a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois é Deus mesmo quem os justifica. Somos justificados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não há condenação para a igreja, não há condenação para o povo de Deus, porque Jesus aplacou na cruz a ira de Deus. Esse é o Evangelho, esse é o coração da Bíblia. É isso que Deus fez por nós. Precisa de mais alguma coisa? Precisa de mais alguma coisa? Ah, não, pastor, né? Eu sou doido que Deus me dá um carro, que Deus me dá uma casa, que Deus me dá aquela roupa da vitrine, que Deus me dá isso. Irmãos, Deus pode dar, Ele é dono do ouro e da prata. Deus pode fazer coisa, mas o mais precioso Deus fez. Independentemente, possamos viver uma vida mendigando ali ou não, rico ou pobre, seja o que for, irmãos, mas nós ainda somos bem-aventurados, felizes, porque recebemos a salvação de Deus. E Ele não tinha